indicação de exames complementares varia de acordo com o mecanismo imunológico envolvido, aquilo que a gente falou. Se é mediada por IgE, eu posso pedir a dosagem do IgE específico para o leite de vaca ou para a caseína, partes ali do leite. De acordo com as diretrizes, não devem ser solicitados antes de ser obtida uma história clínica detalhada, focada nos sintomas e sinais da PLV. Então, vamos lá. História clínica sugestiva de alergia mediada por IgE. Então, a detecção do IgE específica para leite ou suas frações proteicas em uma criança indica sensibilização. Portanto, a interpretação do exame deve ser amparada na história clínica, que foi o que a gente falou quando a gente estava vendo o quadro. Não basta só eu ter um exame positivo, eu tenho que ter uma clínica associada. Então, esses exames são, se bem indicados e efetuados pelo método de Imunocap, apresentam altas taxas de sensibilidade e especificidade. O prick test é um método de detecção de IgE específica em vivo, executado por especialistas. Então, geralmente, são os alergistas que fazem os testes cutâneos. Ele pode ser realizado com extrato de leite de vaca ou de suas proteínas, né? Então, a alfa-lactoalbumina, ou a beta-lactoglobulina, ou a caseína, tá? Ou a caseína. E é considerado positivo quando tem um diâmetro médio de pápula maior que 3 milímetros. Essa positividade ela vai relacionar a sensibilização ao alimento, sem indicar alergia alimentar. Agora, uma situação importante. Se eu tenho um histórico de anafilaxia prévia, a gente acaba contraindicando o teste cutâneo. Ou se tiver alguma condição clínica que possa alterar a resposta cutânea. Já tem alguma... Está ali durante um quadro de urticária, ou está ali com várias lesões, a dermatite atópica importante, com eczemas em várias partes do corpo, né? Então, posso ter uma resposta ali, às vezes, mais intensa. Então, muitas vezes se contraindica, ou às vezes pode confundir, inclusive, a resposta do exame. Então, aquilo que a gente falou, a dieta de exclusão da genitora, quando ela está amamentando, com posterior reintrodução do leite de vaca, após melhora clínica, é o melhor instrumento diagnóstico. Então, eu excluo a dieta de leite de vaca da mãe, geralmente que período? Pelo menos 4 semanas. Observei melhora clínica, reintroduzo a dieta para essa mãe. Retornou sintomas, você já tem um diagnóstico. O teste de provocação oral é considerado o exame padrão ouro no diagnóstico da alergia e consiste em administrar o leite de vaca de forma gradual e progressiva por equipe capacitada em ambiente controlado para atendimento de reações potencialmente fatais. A gente tem que ter um cuidado muito maior quando é uma alergia mediada por isso. A gente viu que na anafilaxia, a gente nem faz depois o teste de provocação. Bom, endoscopias e biópsias de trato gastrointestinal, isso daí geralmente não é feito, né? Ele pode ajudar, pode vir o diagnóstico daí, mas é sempre complexo a gente estar pedindo endoscopia para um lactente, né? Aí vai entrar mais em casos que são mais graves, em casos que tenho dúvida diagnóstica e em pacientes mais graves. Então, são exames que a gente geralmente evita se fazer, né? E aí fica mais a cargo do especialista mesmo. Outra coisa também, detecção de elementos anormais nas fezes, como sangue oculto, leucócitos e outros marcadores fetais, como alfa-1 antitrypsina, calprotectina, em utilização isolada, né? A não ser quando eu estou pensando em outro diagnóstico, num diagnóstico diferencial, ele não tem valor para diagnosticar ou descartar a alergia à proteína do leite de vaca. Ele pode compor uma investigação para outras situações, síndromes mal absortivas e outras situações clínicas, mas ele não faz diagnóstico de alergia à proteína de leite de vaca. Diagnóstico diferencial. Quando do acometimento do trato digestivo, é fundamental descartar malformações, distúrbios metabólicos, causas infecciosas, neurológicas, parasitárias. Sempre lembrando que no nosso país, e principalmente que a gente lida dentro da atenção primária à saúde, a gente tem uma prevalência grande, de verminoses, giardia, tá? Que podem dar sintomas semelhantes. Então, faz parte do diagnóstico diferencial. Um lactente, primeiros dias de vida, primeiro mês, que está vomitando muito, que não tem ganho de peso, importante a gente afastar que não seja uma estenose hipertrófica de pylori, por exemplo. Os metabólicos, a mesma coisa. Lembrar, uma hiperplasia adrenal congênita, principalmente quando perdedora de sal, muitas vezes o paciente pode começar a apresentar vômitos e é um distúrbio metabólico. Bom, aqui os
principais diagnósticos, apresentações clínicas dos quadros de alergia não mediadas por IgE e os diagnósticos diferenciais que a gente tem que pensar para cada situação dessa. Então, por exemplo, proctite alérgica induzida por proteína alimentar. Geralmente, o paciente vai apresentar sangue nas fezes, com ou sem muco, flatulência e escoriação anal. E os diagnósticos diferenciais vai entrar ali: infecção gastrointestinal, fissuras anais, pólipos intestinais, a enterocolite, principalmente se for um prematuro, intussuscepção intestinal e outras doenças inflamatórias intestinais. A síndrome de enterocolite induzida por proteína alimentar tem uma forma aguda e uma forma crônica. A forma aguda é aquele paciente que, logo após a ingestão do leite, então, geralmente, 1 a 4 horas, ele apresenta vômito, com palidez, letargia, hipotensão, você pode ter diarreia. Então, assim, você vê que é uma repercussão importante, sistêmica da criança. Na forma crônica, geralmente é o vômito intermitente progressivo, seguido de diarreia após o uso do leite de vaca. E os diagnósticos diferenciais, ele vai entrar doença de refluxo gastroesofágico, a estenose hipertrófica de pylori, os erros inatos de metabolismo, um quadro séptico e outras malformações intestinais aí. Neuropatia induzida pela proteína alimentar, você pode ter achado clínico dor abdominal, diarreia, muito sangue nas fezes, parada de crescimento, e também vão entrar ali sepsis, alguns erros, deficiência congênita de disacarídeos, doenças metabólicas, doença renal crônica, fibrose cística e outros quadros, doença celíaca. Então, você vê que vários diagnósticos aí diferenciais a gente tem que estar pensando. A esofagite esofílica, né? A gente tem como sintomas regurgitações, um quadro patológico, geralmente com ganho de peso muito pequeno, com parada de crescimento, com o arqueamento das costas. Na realidade, é a síndrome de Sandler, que muitas vezes é por conta de uma esofagite, né? Que esse paciente apresenta. Então, também vai entrar no diagnóstico diferencial a doença do refluxo gastroesofágico e doença inflamatória intestinal. A doença do refluxo esofágico induzida por proteína alimentar, então, aquilo que a gente falou, o refluxo ele pode ser piorado pelo fato da alergia à proteína do leite de vaca. Também a gente pode apresentar esse diabetes, é aquela criança que quando ela põe ela para deitar, para dormir, ela vira a cabeça totalmente para trás, né? E fica numa posição de arqueamento, na qual ela tenta, é uma posição antálgica, ela tenta diminuir o refluxo ali e sentir menos dor pela esofagia. E constipação induzida por proteína alimentar, também que a gente vai ter como diagnóstico experiencial os quadros de constipação idiopática, a doença de Hirschsprung, principalmente se for menino. Então, são diagnósticos diferenciais aí que a gente tem.